Fala desenvolvedor, e aí beleza? Meu nome é Felipe Pinheiro e hoje eu estou aqui para mais uma dose de conhecimento. Então vamos lá? Desenvolvedor, eu vou te dizer o que significa SRP, um dos 5 princípios que compõem o Solid. Mas antes eu te faço uma pergunta. Você sabe o que significa a palavra Solid? A palavra Solid é um acrônimo criado por Michael Feathers após observar que 5 princípios de orientação a objeto e design de código descritos por Robert C. Martin em um dos seus artigos, viu que esses princípios descritos nos artigos eles formavam a palavra Solid ao extrair a primeira letra de cada princípio, formando assim uma palavra nova. Esses princípios eles ajudam programadores a escreverem códigos mais limpos, separando responsabilidades, diminuindo acoplamento, facilitando a refatoração e estimulando o reaproveitamento de código. Então vamos agora ao SRP. O que quer dizer SRP? O SRP quer dizer The Single Responsibility Principle, ou seja, princípio da responsabilidade única, onde uma classe deve ter um e somente um motivo para mudar. Esse princípio foi descrito inicialmente, segundo Robert C. Martin, no trabalho de Tom DeMarco e Meili Page Jones. O princípio da responsabilidade única também é conhecido como princípio da coesão, pois uma classe coesa é aquela que possui uma única responsabilidade. Desenvolvedor, vale ressaltar que possuir apenas uma responsabilidade não significa ter um único método. Significa sim que todos os seus métodos são pertinentes e devem agir em conjunto com o propósito da classe, ou seja, todos conspiram para o mesmo objetivo. Classes com mais de um objetivo devem ser decompostas em 2 ou mais classes, pois cada responsabilidade é um foco de mudanças. Eu estava reparando que no livro Clean Architecture, ou seja, Arquitetura Limpa, de Robert C. Martin, ele diz que o SRP é provavelmente o princípio menos compreendido entre os 5 princípios que compõem o Solid. Isso, segundo ele, se deve possivelmente ao seu nome bastante inadequado. Isso quem disse foi o próprio Robert C. Martin no livro Arquitetura Limpa. E ele disse isso porque, em geral, programadores, quando escutam esse nome, imaginam logo que todas as classes devem fazer apenas uma coisa e ter apenas um método. Analisando outros artigos depois, para tentar entender melhor o que ele quis dizer, ele diz o seguinte: reúna as coisas que mudam pelas mesmas razões e separem as coisas que mudam por diferentes razões. O objetivo dessa afirmação é aumentar a coesão entre as coisas que mudam pelas mesmas razões e diminuir o acoplamento entre coisas que mudam por diferentes razões. Ou seja, o que muda pelo mesmo objetivo eu junto, o que não muda, o que tem outro objetivo para mudar eu separo. Essa coesão ela seria um conjunto de funções que trabalham de forma uniforme para atingir o mesmo propósito. Agora eu te pergunto, como definir essa tal da responsabilidade única? Você deve ter em mente que uma classe deve poder fazer a gestão dos seus atributos e das suas regras de negócio, respeitando sempre o seu propósito, ou seja, o porquê dela existir. Eu vou explicar melhor. Eu tenho que mudar uma classe por razões que sejam da própria competência dessa classe e não por razões que satisfaçam outras classes que a invocam. Ou seja, eu tenho que mudar a classe por razões que sejam dela e não por razões que sejam dos outros. Por exemplo, vamos pensar. Se alguém diz assim, eu quero que a classe funcionário calcule o pagamento a partir de agora. Aí eu pergunto educadamente à pessoa por que disso. E continuo tentando entender as razões que me estão sendo passadas e por aí vai a conversa. O que eu quero dizer com esse pequeno questionamento é o seguinte: vamos pensar num funcionário dentro de uma empresa. Será que ele senta e calcula o seu próprio pagamento para os diversos fins necessários dentro da empresa e depois entrega esse cálculo ao seu chefe? Ou existe um setor com essa responsabilidade, que faz esse cálculo e atualiza as regras toda vez que for necessário, sem ocupar o funcionário para isso? Aí vamos voltar à classe funcionário. A gente deve sempre se perguntar novamente, a classe funcionária realmente deveria calcular o pagamento, pois essa já é uma competência que um funcionário executa dentro da sua própria empresa e o sistema ainda não contempla essa funcionalidade? Ou o objetivo é apenas incluir uma funcionalidade simplesmente para atender a uma necessidade externa que não é uma competência do funcionário? E se isso não é uma competência do funcionário, essa necessidade deve ficar com quem a está solicitando, pois se fosse uma competência do funcionário fazer esse cálculo de pagamento, toda vez que as regras fossem alteradas pelo setor responsável,
a classe funcionário também seria afetada, dando assim autonomia para o setor responsável por alterar esse cálculo, além de alterar o cálculo, alterar também a classe funcionário. Então, para você entender melhor, finalizando, o princípio da responsabilidade única ele deve sempre respeitar a coesão, pois uma classe deve possuir responsabilidades que são suas. Então a gente deve evitar o autoacoplamento, pois muitas responsabilidades elas geram um nível de dependência alto, deixando o sistema engessado, frágil para alterações, dificultando testes automatizados, pois é difícil de mocar esse tipo de classe, além de dificultar o reaproveitamento de código. Também não posso deixar de falar para você, desenvolvedor, uma coisa que eu lembrei agora, que as classes elas também não devem se auto-persistir. Então é muito importante você sempre, quando for desenvolver o seu código, sempre ver se ele realmente está obedecendo o princípio da responsabilidade única. E sempre lembrando que ter uma única responsabilidade não significa ter um único método. Significa que você agrupa as coisas que mudam pelas mesmas razões e separa as coisas que mudam por razões diferentes para agrupar em outro momento, em outra classe. Então, desenvolvedor, é isso. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. E eu deixei abaixo aqui na descrição do vídeo alguns links sobre SRP para que se você quiser ler mais sobre o assunto, para você entender mais ainda. Então, muito obrigado e até a próxima dose de conhecimento. Valeu!